Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos inscritos aqui no canal. Hoje nós vamos fazer um panorama bíblico do livro de Lamentações de Jeremias. O autor é Jeremias. A data aproximada é 586 a 585 a.C. O local provável é Jerusalém. As fontes são as pregações de Jeremias. O alvo é chamar o povo de Judá ao arrependimento. O versículo-chave é Lamentações 3, verso 30, e a palavra-chave é o lamento. O resumo do livro. O livro de Lamentações ele é dividido em 5 capítulos. E cada capítulo representa um poema distinto, ou seja, a gente tem um grande poema de 5 capítulos, mas cada poema também é subdividido nesses 5 capítulos individuais. No hebraico original, os versos são acrósticos, com cada verso começando como uma letra sucessiva do alfabeto hebraico. O profeta Jeremias ele entende que os babilônios eles foram instrumentos de Deus para trazer juízo sobre Jerusalém e deixa claro que o pecado de rebelião foram as causas da ira de Deus. O conteúdo, então, do livro, o propósito, com o resultado da idolatria, dessa idolatria contínua, desse ciclo que acontece, o que acontecia nessa idolatria cíclica? O povo ele cometia idolatria, Deus mandava uma praga ou um povo para subjugar Israel, aqui Jerusalém, Judá, e depois que o povo percebia que aquilo era um castigo de Deus, ele se arrependia, Deus mandava uma solução, um profeta ou um guerreiro, alguém que iria livrar o povo. Isso é muito comum no livro dos Juízes e também na história dos reis. E aí o povo se voltava para Deus, Deus mandava um socorro. Depois que passava esse período, o povo ele se arrependia, não se arrependia, mas o povo voltava a cometer adultérios, e aí Deus ia lá e mandava de novo outro problema para eles, e aí ficava nesse ciclo. Até que nesse momento acabou isso. Então, por causa dessa idolatria cíclica e contínua, não há mais arrependimento para Judá. Então, Deus permite que os babilônios eles assediassem, né, o povo, saqueassem, queimassem e destruíssem a cidade de Jerusalém. Foi o que eles fizeram. Até o templo de Salomão, que já existia há aproximadamente 400 anos, foi totalmente queimado. Retirado todos os utensílios de ouro, prata, bronze, enfim, tudo aquilo que era de valor foi retirado e queimado o templo. E o profeta Jeremias ele foi uma testemunha ocular, ele presenciou tudo isso, ele participou de tudo isso, ele vivenciou isso, e aí ele escreve o livro de Lamentações como um lamento pelo que tinha acontecido em Judá, em Jerusalém. Então é mais um desabafo dele, a gente vai perceber isso no livro. O esboço do livro, a situação então da cidade no capítulo 1, capítulo 2 a sentença de Deus, capítulo 3 a oração por misericórdia, capítulo 4 a sujeição forçada do povo, no capítulo 5 a súplica pela restauração do povo. As principais personagens então no livro é Deus, Jeremias e o povo de Judá. Uma curiosidade no livro é que o título hebraico do livro vem da primeira palavra dos capítulos 1, 2 e 4, que é um ekahar, que seria, eu não sou hebraísta, né, então não sei nem como pronunciar essa palavra, mas seria uma tradução, como. Então, é como se o profeta ele começasse o capítulo assim, Senhor, como foi acontecer isso? É um lamento, mas é também uma intercessão. A gente percebe que Jeremias ele tenta ainda interceder junto a Deus. Destaques do livro, então, as Lamentações de um Profeta. Como muitos livros do Antigo Testamento, o livro de Lamentações ele é anônimo. Ou seja, não está explicitamente escrito que Jeremias é o autor, mas tudo leva a crer que é ele. Então, segundo a tradição, aponta-se para Jeremias porque ele é quem lamenta a respeito da cidade de Jerusalém e que ama esse povo. Então, atribui-se a Jeremias a autoria do livro por causa dessa correlação.
Então, cada capítulo, aí só retomando, cada capítulo de Lamentações tem um assunto principal e descreve uma forma diferente de avaliar a situação. E aí, Lamentações é uma poesia com acróstico, e quer dizer que cada bloco, né, cada bloco de versículos começa com uma letra do alfabeto hebraico, da primeira até a última, que ajudava, né, na memorização então do povo. Então, essa didática do autor ajudou o povo a, a memorizar esse texto. Doutrinas. O que nós encontramos de doutrinas, então, no livro de Lamentações? O sofrimento relatado no livro, ele é relacionado, é uma correlação com o sofrimento de Jesus na cruz, por causa dos nossos pecados. Então veja que o autor, a gente chega nessa conclusão, nessa questão de o profeta e também o autor. Você quer aparecer aqui no vídeo? Aplicação prática. Mesmo em julgamento terrível, Deus é um Deus de esperança. E não importa quão longe dele estejamos, temos a esperança de que podemos voltar-nos a ele e encontrar a sua compaixão e perdão. O nosso Deus é um Deus de amor. E por causa de seu grande amor e compaixão, ele enviou seu Filho para que nós não estivéssemos que perecer por pecados, mas que pudéssemos viver eternamente com ele. Então veja que se a gente pudesse traduzir Deus, a melhor tradução seria Deus é amor. A melhor forma de falar sobre Deus é que Deus é amor. E aí nos seus atributos, de grande esperança, conforto, porque Deus não é um Deus desinteressado ou caprichoso, mas um Deus que libertará todos aqueles que se voltam para Ele. E admite que não podem fazer nada para ganhar seu favor. E clamam ao Senhor por sua misericórdia para que não sejamos consumidos. Ou seja, lá em Lamentações 3:22 fala das misericórdias do Senhor são a razão, né, a causa de não sermos consumidos. Então nós percebemos isso no ser de Deus. Por causa do seu grande amor é que nós pudemos, né, ser salvos pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, e por causa disso nós não somos consumidos, por causa das misericórdias do Senhor. E aí, para concluirmos, o profeta Jeremias, ele realmente se envolveu na transmissão da mensagem do povo e chorou por ele. E aí fica uma pergunta: e nós? Quanto choramos pelo nosso país? Às vezes a gente tem esperança em políticos, em pessoas, em projetos, mas o quanto nós estamos envolvidos e pregamos as verdades absolutas da palavra de Deus? A nossa esperança está em quem? Nas pessoas, nos políticos ou na palavra de Deus? Então a pregação de Jeremias foi fundamentada no poder de Deus e de sua palavra. E aí, se quisermos pregar a vontade de Deus de maneira apaixonada ou entusiasmada à nossa nação, precisamos seguir o exemplo desse profeta. E assim nós concluímos o livro de Lamentações de Jeremias. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.